Olá, meus irmãos, é 29º domingo do tempo comum. É uma alegria partilhar a palavra com vocês nesse dia do Senhor, dia de celebrar Jesus que está no meio de nós, vivo, ressuscitado, dia de preceito, dia de ir à missa, dia de celebrar junto com a nossa comunidade a Santa Eucaristia e a acolhida fiel da palavra de Deus. Minha gente, a palavra hoje se dirige a nós como sendo um balde de água fria para quem tem no coração da igreja pretensões ambiciosas, mundanas e carreiristas. Sim, é verdade que as realidades humanas, e dentre elas a realidade do serviço de igreja, às vezes nos coloca em situação de evidência. Por exemplo, eu sou sacerdote. Eu não posso me furtar à evidência de presidir uma missa, por exemplo, né? E quando eu estou lá na frente, diante do altar do Senhor ou no ambão, pregando a palavra, existe uma assembleia que me vê e que me ouve. E, portanto, existe em si mesma uma evidência. O problema é que, ai de mim, se eu aproveitar desta evidência como sendo o escopo objetivo da minha vida e aquilo que confere um certo gozo mundano, e apegando-me a isso eu me torne aí um carreirista. Isso é absolutamente asqueroso aos olhos de Deus. E Deus mostra isso a partir das palavras que hoje nos são dirigidas, né? Dos textos que foram escolhidos para esse 29º domingo do tempo comum. A primeira leitura é a leitura do profeta Isaías, é um trecho da profecia de Isaías, conhecido como o Cântico do Servo Sofredor. Quando o profeta escreve, não é? Eis aí um trecho de uma profecia que fica pairando sobre o céu de Israel por séculos e séculos, sem que ninguém conseguisse chegar aí à conclusão do que se tratava. Quem é essa figura do servo sofredor a quem o Senhor quis macerar com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação, mas que depois de todo esse sofrimento vai ter uma descendência duradoura? Quem é essa figura misteriosa, o servo sofredor? Ninguém sabia. Por séculos ressoou essa pergunta em Israel. E aí quando a gente vê Jesus de Nazaré assumindo sobre si, com humildade, os pecados que não eram dele e sofrendo a morte de cruz, nós compreendemos de quem é que o profeta Isaías, muitos séculos antes, havia falado. Eis aí um caminho que nós não poderíamos imaginar. Se nós tivéssemos que planejar a salvação dos homens, realizada por Deus, certamente, com o nosso modo orgulhoso de pensar e proceder, nós teríamos imaginado um caminho de glória humana, de Fausto, bastante mundano, e teríamos desprezado certamente o sofrimento. O sofrimento não faria parte do nosso roteiro, do nosso script. E, no entanto, o Filho de Deus, quando vem ao mundo, assume um caminho inimaginado e inimaginável. É isso que nos fala também o autor da Carta aos Hebreus, não é? Ele que descreve a figura do sumo sacerdote eminente, chamado Jesus, que entra não no Santos dos Santos, no recinto mais sagrado do templo de Jerusalém, mas entra no céu, não é? E ele diz assim, o autor da Carta aos Hebreus, a respeito de Jesus: com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Jesus, na vida humana, só não teve pecado, mas foi provado em tudo. Ou seja, ninguém de nós pode dizer que Jesus seja alheio ou desconheça a dor que você está passando, que você já passou, ou que ainda virá a passar. Não, o Senhor é provado e comprovado na dor. Ou seja, nenhum status humano e glória humana, vanglória, ele assumiu para si. Ele assumiu a nossa vida
normal, cotidiana, corriqueira, para dizer para nós que Ele de fato é conosco, é Deus entre nós. E tantas vezes, gente, olhando para o exemplo de Jesus que se misturou, nós temos comportamentos sectários, não é? De quem quer viver de status. Ai de um padre, quando ele se agarra ao seu ofício dado ali como pároco, como vigário paroquial, com outros cargos, sei lá, que ele pode receber, e não larga o osso por nada, pensando ser ele mesmo um ser para sempre. Não. O Senhor cuida sempre de substituir-nos. Quem não passa é Ele. Ai do coordenador de pastoral, ai daquela catequista que não larga o osso no seu serviço porque não entende como serviço. Justamente porque a vida vai passar e o Senhor continuará, a igreja continuará, a palavra de Deus continuará sendo anunciada, porque todas essas realidades que eu citei são maiores do que nós. E nós devemos estar nessa fila aí, nesse exército aí, com espírito de serviço e de humildade. Se não for assim, não vale a pena viver o serviço que o Senhor nos deu. É por isso que no Evangelho, de um jeito muito claro, Jesus se angustia a perceber que Tiago e João, dois de seus discípulos muito queridos, muito especiais, a quem ele convidou, por exemplo, para subir o Monte Tabor e vê-lo transfigurado. Pois bem, esses dois rapazes, desejosos de seguir Jesus, não haviam ainda compreendido que o Senhor não suporta carreirismo, status, apego a cargos. Eles pedem para que Jesus dê a eles um lugar à direita e à esquerda. No céu, não. Eles estavam pensando num reino terreno. Pensavam assim, poxa, se esse cara aí arrasta multidões, se esse cara aí expulsa os demônios, se esse cara aí tem uma sabedoria a ponto de deixar desconcertados os fariseus, esse cara vai dar uma lavada no Império Romano e vai assumir o governo, e eles pensavam, governo temporal aqui em Israel, tirando Israel da mão dos ímpios. E eles pensavam no Messias político e queriam aí um cargo de ministros, né? São realidades que, se a gente pensar bem e for sincero, a gente percebe hoje. E não olhemos só para o mundo da política que cai de podre. Não olhemos só para aquela senhora lá da pastoral que não larga o osso. Olha para dentro de você. E eu devo olhar para dentro do meu coração. Porque toda essa tendência está em mim, está em você. A palavra de Jesus é muito, muito, muito clara. Jesus deseja que nós sejamos aqueles que servem. Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem. Os grandes da terra tiranizam as nações. Mas entre vós, meus discípulos, não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem, olha aí, Jesus olhando para si mesmo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate por muitos. Sim, nós servimos e seguimos Cristo Rei, mas nunca nos esqueçamos que a coroa dele é de espinhos e que o trono dele é a cruz. Ai de nós, homens e mulheres de igreja, se quisermos fazer dos nossos serviços para o reino de Deus apego mundano, status e posição social. Pense nisso. O caminho para encontrar Jesus não é subida, é uma descida. Da cidade de Roma, Padre Eduardo Pugliese, Deus te abençoe e te dê um iluminado domingo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.